uma Bíblia um pouco diferente da tradução que eu gosto normalmente, mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós obedecemos e seguimos os princípios de Deus, você tem como comprovar os resultados e a eficácia disso. Essa semana, quem gosta, eu de vez em quando tenho tempo, gosto de assistir alguns debates do plenário do STF, e houve um debate por horas seguidas que interrompeu o processo, vai ter a sequência na semana que vem, simplesmente por uma palavra: a eficácia da delação. Eles ficaram horas debatendo o resultado da eficácia da delação, se validava, se homologava ou não a delação, pela eficácia, se era o momento adequado de verificar a eficácia da delação. E cada um mais profundo do que o outro, cada um analisando da maneira que lhe competia, cada um falou, deu o seu voto. Alguns vão revisar o voto, porque tiveram outro tipo de entendimento durante o processo. É lindo, irmãos, quando a gente começa a entender a Bíblia, a aplicar a Bíblia, a colocar a Bíblia na nossa vida devidamente no momento apropriado de cada circunstância ou situação. Foi assim que Jesus fez. A gente viu quando Jesus estava no monte, quando ele foi levado pelo Espírito para jejuar 40 dias, o diabo vem até ele, comparece diante dele e diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Eu acho maravilhoso quando alguém tem a habilidade de aplicar um princípio a uma situação eminente, que está acontecendo naquela hora. Ele pode fazer a aplicação e automaticamente ver a eficácia, o resultado daquilo que ele aplicou. O diabo vem até ele, não foi um demônio. Existe diferença entre Satanás e demônios. Satanás é como se fosse o chefe da gangue, da hierarquia maior de principados e potestades da maldade. Então vem esse chefe da gangue, comparece diante dele e diz: tu és o filho de Deus. Se tu és, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção, irmãos, em algumas coisas que nós estamos falando sobre a fé, da importância que a palavra de Deus tem na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra. Vamos todos? Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes negligentes, que ouve agora e daqui a pouco esquece-se do que ouviu, enganando-se a si mesmo. Olha qual é o conselho que o apóstolo Tiago está dando. Olha, não seja um ouvinte negligente, porém, aquilo que você ouviu, tente aplicar à sua vida, coloque isso em prática imediatamente na sua vida, porque você vai precisar desse resultado diariamente para consolidar a sua fé. Sabe por que muita gente se desvia, se desanima, deixa de seguir os caminhos de Jesus, irmãos? Porque não consegue ver resultado, não consegue ter reciprocidade nesse relacionamento. É óbvio que a pessoa que vem à igreja semana após semana, não vê resultado naquilo que acredita, ora e não tem resposta, dá o dízimo e não vê recompensa,
faz campanha e não vê resultado, é lógico que essa pessoa vai pensar: isso é uma falácia, isso é coisa inventada por homens, igreja é para pastor ficar rico. Por isso o apóstolo Tiago está dizendo: sejam praticantes da palavra, cumpram aquilo que vocês ouviram, aquilo que foi ensinado a vocês. A Bíblia diz, através do escritor do livro de Hebreus, que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Foram criadas pelo poder da palavra. Olha o peso que a palavra tem na vida de um ser humano, na vida de um filho de Deus. O que rege a minha vida e a sua vida, além dos princípios terrenos aqui, porque nós vivemos em um país cuja Constituição, todos aqueles que vivem nesse país, fazem parte, têm que cumprir essa Constituição. Mas também a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos, somos comparados como forasteiro, estamos passando apenas uma temporada nessa terra, nesse ambiente, porque o que de fato rege a minha e a sua vida é o quê? A palavra de Deus. Porém, usamos muito pouco a palavra de Deus para poder validar aquilo que nós acreditamos. Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza, digam certeza, de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Existem três coisas importantes aqui, dentro dessa ideia de fé que a Bíblia está nos apresentando. Ela está falando de certeza, ela está falando de esperança, e ela está falando de convicção, de fato. Olha o significado do conceito de fé. Uma coisa que eu sempre gosto e sempre digo às pessoas: tudo que você vai aplicar à sua vida, procure primeiro conhecer o conceito, o que aquilo de fato quer dizer. Não, eu sei quando uma pessoa vai dar um aviso ou vai pregar, quando ela está simplesmente copiando frases de terceiro. Achou aquela frase maravilhosa, aquela palavra bonita, e ela inclui no seu aviso, no seu discurso, mas aquilo não pertence ao vocabulário daquela pessoa, aquilo não está no dia a dia dela, aquilo não é uma prática recorrente da vida dela. Então, mais do que palavras, mais do que um amontoado de informação e conhecimento, nós precisamos praticar a palavra de Deus com convicção, certeza e esperança. Eu quero parar nessa palavrinha esperança, porque, irmãos, a esperança que eu e você conhecemos, dentro do aspecto humano, essa esperança pode ou não validar aquilo que nós desejamos, pode ou não ocorrer aquilo que nós cremos. Isso é esperança. Você espera que um dia vai passar num concurso, por isso está estudando para passar nesse concurso, e você espera que um dia essa porta se abra para você. Isso é esperança, no sentido e no contexto humano. Mas a esperança no sentido bíblico é uma esperança de certeza, de fato consumado. Deveras haverá bom futuro, e a sua esperança não será frustrada. Essa é a convicção de que Deus está nos dando, de que o meu e o seu futuro não será frustrado. Mas Ele está falando de esperança, irmão, daquilo que você espera, das melhorias do amanhã, de um melhor salário, de uma melhor família, de um melhor caráter, de melhores amigos, de melhores condições para o nosso país. Essa esperança, Deus está declarando, não pode ser frustrado. Por isso que o autor, quando escreve no livro de Hebreus, de coisas que se esperam, que não podem ser frustradas jamais. É essa fé que o Senhor deseja
consolidar dentro de mim e dentro de você, que não se abala por circunstâncias momentaneamente. Observem que Pedro, quando Jesus estava vindo, andando por sobre as águas, Pedro queria saber se era Jesus. Inicialmente eles perguntaram o quê? É o Senhor ou é um fantasma? Aí eles identificaram que era Jesus, e Pedro disse o que a Jesus? Manda-me que eu vá ter contigo. O que Jesus respondeu? Vem. Ou seja, se você tiver fé, venha, irmãos. E a fé o fez andar por sobre as águas, enquanto ele não o quê? Não duvidou no seu coração. A força do vento fez com que ele duvidasse, e no momento que ele duvidou, ele submergiu, ele afundou. Mas até o momento que ele cria que poderia chegar até Jesus, ele andou por sobre as águas. Por isso, nós não podemos permitir que a dúvida assole, abata a minha fé, porque aquilo ainda não aconteceu como deveria. Há muitas pessoas que começam o processo da fé muito bem, pujante nessa energia, confiante que de fato Deus vai fazer. Primeira semana estão naquela alegria, naquela convicção, naquela energia toda, vai acontecer. Passou aquele pequeno prazo, a pessoa começa então a esmorecer. Será que vai acontecer mesmo? Será que isso pode acontecer? A Bíblia diz, irmãos, que o homem de ânimo dobre não pense que alcançará qualquer coisa do Senhor. E ela está falando de ímpio, e ela está falando de filho de Deus. O homem de ânimo dobre, que vacila entre dois pensamentos, ora acredita e ora não acredita, não alcançará absolutamente nada da parte de Deus. E isso é muito sério. Sabe o que eu penso, irmãos? Que eu e você estamos aproveitando muito pouco dessa arma poderosíssima que Deus nos deu. Há pessoas que acreditam mais na força do seu braço, no conhecimento intelectual, na condição humana, do que no poder da fé. É por isso que muito poucas pessoas se entregam ao ministério. Pastor, e eu não tenho seguro, se Deus um dia, irmão, chegar para mim e para minha família hoje, não precisa nem para minha família, se Deus chegar para mim hoje, falar, meu filho, o seu tempo na igreja acabou, eu quero que você pastoreie agora uma igreja no interior do Nordeste. Eu não vou pensar duas vezes, eu vou comunicar à minha família e vou dizer, Deus nos mandou para o interior do Nordeste e nós vamos para lá. Pastor, e os recursos? O mesmo Deus que envia recursos para estar aqui, é o mesmo Deus que enviará recurso para estar lá, porque a obra e o reino pertence a Ele, irmãos. Eu não estou preocupado se eu tenho salário ou não, se vai vir ou não, porque todos os dízimos e ofertas aqui são voluntários. Se eu duvidar disso, eu não posso ser pastor e jamais quereria que meus filhos se dedicassem também ao ministério pastoral. O problema, irmãos, é que as pessoas enxergam a vida alheia por onde elas já estão terminando. Esse ano eu faço 50 anos. E talvez você me olhe, ache que minha vida e minha família está completamente consolidada, e talvez em muitas áreas estejam consolidadas, outras ainda estão por consolidar. Vocês veem meus filhos aqui se dedicando ao reino de Deus, outros pastores, filhos de pastores, missionários, voluntários, etc. Acham, nossa, maravilhoso, uma igreja desse tamanho. Só que quando eu comecei, abandonei o meu trabalho bancário, o serviço de onde eu recebia, eu comecei com 12 pessoas. Quando Deus mandou eu entregar o meu emprego de salário mensal, eu fui chamado para tomar conta de 12 pessoas.
12. Não foi dessa igreja, foi como essa igreja começou, na sala de um irmão na QNB6, casa 10, 12 pessoas. Eu larguei tudo para tomar conta de 12 pessoas. E quando eu larguei, minha esposa estava grávida e eu tinha o plano de saúde do banco em que eu trabalhava. Era o melhor plano de saúde. Eu cheguei para o meu gerente e falei: chefe, Deus mandou. O senhor sabe que eu sou crente, eu estudo para poder ser pastor, e Deus me mandou largar o emprego. Ele falou: você é doido? Eu falei: sou, mas Deus mandou, eu vou ter que largar. Agora, o mais chato disso tudo é que minha esposa está grávida, e eu saindo do banco, eu vou perder o plano de saúde. E ele disse: eu faço um compromisso com você, até sua esposa ganhar o seu filho, o seu plano de saúde está mantido. Um ímpio! E nós tivemos mais 8 meses de plano de saúde. Daniel nasceu pelo plano de saúde, não pagamos nada. Qual hospital? São Brás, ali era a melhor maternidade que tinha. Não paguei um centavo. O médico que minha esposa escolheu, e Deus sempre cuidou. Irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos fala qualquer coisa, chova ou faça sol, vai acontecer. E você não pode duvidar em momento algum do milagre que um dia Deus pôs no seu coração. Sabe por quê? Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, é fato. Por isso não se discute a palavra. Fato. Há um ditado popular que diz: contra fatos não há argumento. A palavra de Deus é fato, é convicção, e não há argumento que venha demover aquilo que Deus disse. O homem pode tentar desfazer, mas Deus, irmãos, Ele se lembra do início, do meio e do fim do que Ele disse. Eu nunca esqueço de uma palavra que a missionária Enoide pregou aqui, que um dia ela recebia a mesma profecia, onde ela ia, mesma profecia, de profetas diferentes e de diferentes lugares do mundo. E em Portugal, Deus profetizava a mesma coisa para ela. Ia no Japão, Deus levantava alguém e profetizava. Na Europa, no Brasil, em dezenas e centenas de igrejas. Ela: Senhor, por que o Senhor profetiza a mesma coisa sempre? Eu estou cansada de ouvir a mesma palavra. E Deus respondeu para ela: eu estou repetindo isso para você em vários cantos do mundo, de uma só voz, para que você não esqueça que eu nunca esqueci da promessa que eu te fiz. Às vezes Deus tem que bater 1, 2, 3, que você começa a esquecer, já troca aquele pedido por outra, e Deus está te dizendo hoje: eu nunca esqueci o que eu te prometi, eu nunca esqueci o que eu te prometi. Isso que é lindo em Deus, irmãos. Eu esqueço, você esquece, Deus nunca. Por isso a palavra dele não pode voltar atrás. O apóstolo Tiago diz, em relação a um texto que nós gostamos muito, da sombra de variação, Tiago 1, verso 17. Presta atenção. Toda, digam toda. Não é parte, não é alguma coisa. Isso não é hipérbole ou linguagem de exagero. Quando diz toda boa dádiva, digam toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do seu salário, do órgão que você trabalha, da instituição que você está vinculado, do seu pai que é rico, do seu sogro que está ajudando você a se casar. É isso que a Bíblia está dizendo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde, irmãos? Do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, e uma das características morais de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda nunca. Estou chateado com você, também não te dou aquela camisa. Um dia, eu dei um presente ao meu filho. Ele
fez alguma coisa que eu não gostei, eu fui lá e tomei. Falei, também não vou te dar mais. Acabou. Mas pai, eu falei, não, acabou, chega. Não te dou mais, me devolve. Me abusei, agora me devolva. Não dou. E tomei de volta o casaco que eu tinha dado a ele. Agora imagine se Deus fosse beiçudo como eu, irmãos. Ele te dá um benefício, fala, não, pisou na bola, agora eu estou te tomando. Irmão, a gente estava na água. Você estava perdido. É por isso que Deus não dá asa à cobra. Diga para o seu vizinho, Deus não dá asa à cobra. Se desse, irmão, a gente estava fulminando muita gente. Se fosse eu, que estivesse pregado na cruz do Calvário, e alguém dissesse, tu não és o Filho de Deus, desce daí. Irmão, eu descia só para provar e voltava. Eu descia. Eu vou mostrar para você que eu sou, mas eu vou voltar para lá, porque Deus quer que eu passe por isso. Eu descia, dava um rasante, botava um dedo assim, metia um raio no pé, só para ferir, o cara ficar só cambaleando, mandava um raio no pé do cara, só para mostrar, você viu que agora eu sou? Agora eu vou voltar para a cruz de novo, só para mostrar que eu era. Por isso que Deus não dá asa à cobra, irmão. Se Ele desse demais, é igual quando eu estava pregando aqui sobre os dons espirituais. No livro de Coríntios, existem 9 específicos de dons espirituais. Eu acabo de pregar os 9, depois de 3 semanas, um adolescente me procura e falou, pastor, vem cá. Me chamou num cantinho. Pastor, tem condição de ter os 9? Eu falei, meu filho, tem, mas acho muito difícil. Deus dá um 9 a uma pessoa só, eu acho que a pessoa vai ficar meio orgulhosa, arrogante. Mas tem condição? Eu falei, filho, sempre tem condição, Deus é Deus. Se Ele quiser dar, Ele dá. Eu só acho difícil. Mas por que você está perguntando isso? Não, depois de ter ouvido o senhor falar aí, eu tenho os 9 dons. Até eu assustei, eu dei um passo para trás. Falei, meu Deus. Falei, eu tenho os 9, a hora que o senhor precisar de alguma coisa, eu oro. Eu falei, tá bom. Mas depois passou um monte de luta. Aí, claro que ele não tinha os 9. Porque, irmão, a pessoa ter os 9, ela vai se sentir, sim ou não? Cada culto tem fila para você. Ora aqui, irmão. Profetiza, cura, revela a minha vida, discerne, dá uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Irmão, aí acaba o culto, faz aquela... Você falou, não, irmãos, hoje eu não posso, estou cansado. Já orei demais de manhã, no culto da manhã, hoje eu estou aqui só para relaxar. Aí você começa. Irmão, tem 1, 2, levante suas mãos, seus pés a Deus e agradeça. Pastor, mas eu só tenho 1. É igual uma irmã, um dia no encontro, veio para a fila, para a gente orar, ser batizado com o Espírito Santo. Ela já falou, peraí, não ora ainda não. Aí minha esposa, por que, irmã? Eu não quero aquela língua só de balá, não, hein, pastor? Eu quero a língua grande. Falei, só se for a sua. Que a irmã ainda vem exigindo, eu não quero falar só essa palavrinha pequenininha não, eu quero a grande. Eu quero aquela extensa que você fala aí já queria variedade, já queria profetizar. Irmão, quem dá é Ele, não é você que escolhe. Você tem o direito de pedir, mas você não tem direito de obrigar. Essa pequenininha, só essa palavrinha. Porém, irmãos, uma palavrinha tem conotações diferentes diante de Deus. Cada frase chega de uma maneira diferente. Você pensa que está repetindo, está chegando, Senhor, eu estou precisando de ajuda nessa área. Aí repete a mesma frase, porque eu estou me sentindo muito fraco. Porque quando nosso espírito ora, quando nós oramos em língua, a Bíblia diz que o nosso espírito ora de fato. O Espírito Santo é que está falando através de mim, de você. Então cada frasezinha, uma conotação. Senhor, eu estou precisando ser abençoado nessa área, me ajuda, não estou sabendo lidar com isso. E o Espírito Santo vai colocando as palavras na sua boca e Deus vai decifrando cada uma delas. Então essa história, essa pequenininha não serve, irmão, veio de Deus, tudo é super, tudo é muito, diga amém. E fé é uma palavra que significa, para mim e para você, diga, confiança, crença, credibilidade.
fidelidade. A palavra fidelidade vem da palavra fé. E observe, irmãos, o que significa fidelidade. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo. Quantos creem que Deus tem zelo por nós? Irmão, nunca duvide disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Pastor, pode ter ciúmes? Pode? 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 Raquel, tu que está assim, pastor. Pode? Está pensando? Pode, irmão? Pode? Pode, Miriam? Pode, pastor? Pode, irmão? Só não pode ser aquele ciúmes dominador. Ciúmes, em outras palavras, equilíbrio, cuidado, zelo, proteção. Tem ciúme da sua mulher? Eu estou nem aí para ela. Isso demonstra falta de cuidado, falta de apreço, falta de zelo. Agora, tudo que extrapola o limite normal e natural é imponderável, deixou de ser de Deus. Amém, irmãos? Ciúmes é um cuidado genuíno que você nutre pela outra pessoa. Nada em demasia, nada fora do padrão, nada fora do limite. Quem acha que a gente pode se irar, levante a mão. Thalita, pode? Tem certeza? Olha o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Significa que existe um limite de ira que é permitido, que é suportável, que ainda mantém o nível e o padrão de educação básico. Irai-vos e não pequeis, ou seja, não extrapole o limite mínimo da ira. Quando essa ira se transforma em palavrões, em palavras chulas, em gritarias, em chocarrices, você ultrapassou o limite da ira permitida por Deus. Irmão, Jesus chutou o balde no templo quando os vendedores estavam vendendo um monte de coisa na casa dele. Ele chutou o balde literalmente. Vocês estão fazendo a casa do meu pai como o quê? Covil de salteadores. E chutou derrubando as barracas lá. Você acha que naquela hora ele se irou? Com certeza. Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso significa? Se você se irou, se você teve um embate com uma outra pessoa, você tem que consertar dentro daquele dia. Não pode virar o dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pastor, briguei com meu marido, estou de mal dele uma semana. Inclusive ele está dormindo no sofá, está pecando uma semana. Essa semana que você orou, nada foi ouvido, nada foi recebido por Deus. A Bíblia diz que quando nós não estamos em comunhão com o nosso cônjuge, sequer as nossas orações são ouvidas. Não é só porque está fazendo frio que você está pecando, não. É porque não está falando, é porque não tentou a conciliação. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu já discuti com minha mulher, e deixei para pedir perdão 11h59, de tanta raiva que eu estava. 23h59 e meio, eu não queria, aí Deus incomodando.
Janine, me perdoa. Hã? É isso aí mesmo. Irmão, ser crente é uma maravilha. E quando a Bíblia fala de fidelidade, desse zelo, desse respeito por alguém ou por algo, Deus está falando, eu sou fiel para com você, eu zelo por você, eu respeito você, eu cuido de você. Quando você tem isso na sua mente, você não desespera, você não se impacienta, que não é alguém movido por sentimento, porque você teve uma atitude boa, que Ele está falando essas coisas maravilhosas, eu zelo por você, eu sou fiel a você, eu tomo conta de você. Não, está falando de um Deus que não se move por sentimentos ou circunstâncias. Quando você estiver naquela pior mesmo, para baixo, você tem que se lembrar da imensa fidelidade de Deus por você. Qual é, meu bem, aquela música que fala que eu zelo por você, eu cuido de você? Tem? Não é aquela do Kleber Lucas, não. Está vendo que a gente não pode ter todos os dons? Se eu estivesse cantando aqui também, irmãos, aí vocês estavam abençoados. Já pensou? Eu prego, aí canto, aí profetizo. Aí falo, meu irmão, só dava eu aqui. Vai lembrando aí daquela. Aí você me apertou sem me abraçar. A fé, ela implica, irmãos, em uma atitude contrária à dúvida. Duvidou? Não existe fé em questão. Colocou em xeque qualquer coisa, você desmontou aquilo que você acreditava. Então você de forma alguma pode permitir que a dúvida, a força do vento, o tamanho do problema, a gravidade da saúde impeça você de acreditar na lealdade e na fidelidade de Deus por você. Irmãos, eu já tem meses que eu tenho falado com a minha esposa, que eu tenho me debruçado na Bíblia, na oração e tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero aprender o que existe escondido por trás da fé. Quais são os segredos que movem as montanhas, as circunstâncias? Irmãos, tem segredos. Não é acreditar apenas. Isso é um dos ingredientes do bolo. E a Bíblia diz, irmãos, que os segredos do Senhor, eles são descortinados para aqueles que são íntimos dEle. Você revela o seu segredo para qualquer pessoa? Karen, você revela seu segredo, como é que você chama? Para a Leusa, você conhece a Leusa? Bastante. Mas você revelaria segredos? Eu briguei com meu marido de noite, estou sem falar. Você revelaria? Porque ela não é íntima ainda. E os segredos de Deus, irmãos, eles são revelados para os íntimos. E eu tenho perguntado, Senhor, como me tornar íntimo, para o Senhor me revelar os segredos embutidos nisso aqui, porque a fé, ela é indispensável para a nossa vida cotidiana, irmãos. Você precisa usar fé, você vai sair de casa, você precisa acreditar que nenhuma bala perdida vai te acertar, que você não será roubado, que o seu carro não será colidido, que não vai acontecer isso ou aquilo. Você precisa de um ingrediente muito grande de fé, dessa convicção de que o melhor de Deus vai te proteger, você vai e vai voltar tranquilo, sereno, sem temor do mal. E eu tenho pedido, Senhor, me ensina o caminho da fé, para não ficar nessa luta que você se desespera, Senhor, mas eu tenho fé, e as circunstâncias da vida me atrapalharam. Que tipo de fé é esse que você permite que isso aconteça? Irmãos, eu tenho amigos católicos que ainda não se converteram e todos de outras religiões. Essa semana
eu estava lendo algumas frases e achei uma frase maravilhosa de Francisco de Assis, até anotei aqui. Ele disse: pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. O que ele quis dizer com isso? Francisco de Assis: pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Ele estava dizendo: olha, viva a sua vida de maneira prática e coerente com aquilo que você aprendeu do evangelho. Se essa pessoa ainda não conseguir enxergar o tamanho do amor de Deus, use as palavras para tentar fazê-la compreender. Francisco de Assis, ou seja, torne as coisas de Deus reais, práticas, acessíveis aos outros, porque, irmãos, há muitas pessoas que imaginam que o evangelho é algo inacessível, que a fé é algo para gente proeminente, para um grupo seleto de pessoas. Não, essa fé que Deus está dizendo aqui, ela está ao alcance de todas as pessoas. E ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Se Deus está falando que sem fé é impossível, Ele tem que te dar uma porção de fé inicial para que você a desenvolva, a faça crescer dentro de você. E aí, minha pergunta hoje de manhã: por que nós ainda não temos muita coisa que já deveríamos ter? Ou nós não estamos usando a fé, ou nós estamos ignorando parte do conceito de fé, irmãos. Ou nós não estamos praticando a fé, porque a fé, o apóstolo Tiago diz: mostra-me a tua fé, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, com o resultado da minha vida, eu mostro que eu tenho fé. A minha fé não é só de palavras, a minha fé não fica só na área teórica, a minha fé é algo prático. Olha a minha família, olha a alegria de Deus, olha o meu emprego, olha a minha satisfação, olha os meus amigos, olha o meu prazer, olha o meu amor. A minha fé é algo prático, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Você pode ter um monte de informação, mas essa informação está gerando resultado, como disse o STF essa semana: eficiente, prático. A delação é tudo aquilo que o outro falou. Irmãos, essa palavra é tudo aquilo que está escrito aqui mesmo. Tudo isso aqui é verdade. Você já experimentou parcialmente ou quase tudo daquilo que está escrito aqui? Por outro lado, o profeta Jeremias disse: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Alguém está velando por isso aqui de dia e de noite para poder torná-la real, verdadeira. Não sou eu, não é você. O Senhor é insone, diz a Bíblia. Ele não dorme, irmão. Mais especificamente, a Bíblia diz que ele não pestaneja. O que isso significa? Ele não pisca. Deus não pisca, não pestaneja para velar pela sua palavra, para trazer cumprimento dela à minha vida e à sua vida. Imagine Deus olhando por você o dia inteiro sem piscar. Eu já pisquei umas 10 vezes aqui. Mas Deus não pisca, Deus não pestaneja, Deus não dorme, Deus não dá cochilo ao meio-dia, Deus não tira a sesta, Deus não fica cansado.
Porque Ele é Deus. Vamos aplaudi-lo por isso. Ele é Deus, irmão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte final: Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra dele é fato, e contra fato não há argumento. Você não tem como remediar o que está escrito, você não tem como mudar o que está escrito, você não tem como melhorar o que está escrito. Fato, fato concreto, isso não muda, isso não se transforma. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, fato. E é interessante, irmãos, que a Bíblia nos orienta uma série de coisas que eu e você precisamos desenvolver, desempenhar. Sem isso é impossível que a gente avance. É interessante, eu separei algumas coisas, alguns exemplos que se tornaram até ditos populares, até jurídicos. Fazer fé significa acreditar em alguém ou em algum ato. Dar fé, afirmar como verdade. Boa fé, forma de agir honestamente sem quebrar um compromisso. Má fé, agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Olha como a fé, ela está envolvida, diluída no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha como você precisa aplicá-la diariamente, constantemente a sua vida, para que você obtenha resultados práticos daquilo que você acredita. Diga: eu preciso aplicar a palavra de Deus. Observe, irmãos, da diferença da esperança humana para um fato concreto. Por exemplo, tem um jogo no Campeonato Brasileiro que acontece aos domingos às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Geralmente a gente sai da igreja aqui meio-dia e meio, vai almoçar e depois voltamos para casa. Eu chego em casa, eu abro meu computador, procuro ver o resultado do jogo. A minha expectativa é que meu time, que se estivesse jogando agora, ele ganhasse. Mas se o resultado foi diferente, aquilo não vai mudar, mesmo que eu quisesse que o meu time fosse vencedor. Sim ou não? A mesma coisa se aplica à palavra de Deus. Está escrito, nada pode mudar esse fato. É fato concreto. Olha o que o salmista diz, preste atenção. Olha o que a Bíblia diz: passarão céus e terra. Olha o que vai passar: céus e terra. Porém, as minhas palavras não hão de passar, vai ficar gravada eternamente. Isso vai valer para sempre, não passa, não muda. Irmão, estação, a gente está vivendo o inverno, tem roupa de frio, tem cor específica de inverno, daqui a pouco acaba o inverno, vem a primavera, vem cores coloridas, fortes e tudo. Cada estação muda-se as roupas, muda-se o manequim, muda-se os modelos. Porém, entra estação, sai estação, e a palavra de Deus permanece para sempre. O que te faz duvidar desse Deus que está dando todas as garantias? Quando você vai financiar o carro, você tem que dar garantias que consegue pagar aquela prestação. Hoje, irmãos, saiu uma medida semana passada que mesmo que você tenha dinheiro, mas não tenha crédito, não tenha, como chama, Miriam? Histórico, tem um nome mais refinado, score.
você não consegue financiar um bem, mesmo que você tenha um bom salário, porque agora os bancos querem contar com o seu histórico bancário, com o seu histórico, a sua pontuação. Eles querem provas de que você consegue pagar aquilo. E você tem que provar para eles que você tem a pontuação que é exigida para contrair aquele crédito. Agora, nós temos a palavra de Deus, irmãos, que nos dá todas as provas tangíveis e intangíveis para validar isso aqui, ó. Para o testamento ter valor, é necessário que o testador morra, sim ou não? Para validar o testador tem que morrer. O testamento, irmãos, tem valor por força de lei, por força jurídica, porque aquele que escreveu, aquele que deixou registrado a minha e a sua herança, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, as leis foram absorvidas pela palavra de Deus. As leis foram criadas por Deus lá em Moisés, para Deus começar a organizar a sociedade, organizar as relações. Ele criou princípios para você não estar perdido, para você não ter dúvida com relação àquilo que pode, àquilo que não pode, aquilo que é legítimo e aquilo que não é legítimo. Olha o que a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, todas. Beber Coca-Cola, comer gordura, mandioca, pão, 2, 3 com manteiga, doce, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Convém comer gordura, irmãos, hoje? Só quem está naquela dieta do cão, que essa pode comer carne e gordura. Tome carne do cão. Essa você manda ver. Mas naturalmente você não pode comer gordura. Pode tomar Coca-Cola? De vez em quando, um copo de Coca-Cola tem 7 colheres de açúcar. Uma pessoa que tem diabetes pode tomar Coca-Cola? Nunca! A insulina dela vai lá em cima. Você está contrariando um princípio. Então você precisa saber o que pode e o que não pode. E a Bíblia está dizendo: isso pode, isso eu faço. Isso não pode, isso eu não faço nunca. E exerça a sua confiança no que pode, no que é tangível, no que é bíblico, no que é princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, e essa é a certeza que temos para com Ele: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se estamos certos que Ele nos ouve, estamos convencidos que obteremos o pedido que lhe temos feito. Você tem certeza do pedido que você está fazendo a Ele? Irmão, se você tem certeza do pedido que está fazendo a Ele e do pedido que está aqui dentro, você pode ter certeza, dia menos dia você vai receber a sua resposta. Dia menos dia você vai ter isso nas suas mãos. Quem está garantindo isso? Irmão, você não precisa de copo atrás de geladeira, de fitinha, de santinho, de cruz. Você não precisa nada, você precisa acreditar no que a Bíblia está dizendo para você. Você não precisa passar no corredor de sal, você não precisa pular a fogueira, ficar na fogueira. Você não precisa nada disso. Ontem o irmão me mostrou aqui que agora tem um sumo sacerdote trazido de Israel para poder abençoar as pessoas, com estola e tudo. Eu tenho medo dessas coisas, irmãos. A gente está em outro período, em outro tempo.
Ancore a sua fé na palavra de Deus e você terá resultados. Viva a palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai poder fazer por você. Deixe de meninice, de mimimi com Deus e comece a declarar o que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu vou profetizar aqui uma coisa e vocês vão ver o resultado disso. Eu estou profetizando todos os dias. Nós teremos fila para entrar nos cultos nessa igreja. Sabe onde eu estou me baseando? Norte, não retenha. Sul, entregue tudo que o Senhor tem para nós. Vai ter fila. Enquanto você está aqui, tem uma fila enorme esperando você sair para correr e sentar no seu lugar. O norte não pode reter, o sul vai ter que entregar e a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. A curiosidade. Jesus abençoa. Mulher, só vi mulher falando, fala. É igual Sara, irmão. Deus falando com Abraão, ela foi atrás da tenda para ouvir. Aí Deus falou, vou te dar um filho. Por que Deus não chamou Sara? Porque Deus sabia que Sara não ia acreditar. Senão, Abraão, Sara, vem cá, deixa eu falar com vocês dois. Deus sabia que Sara não ia acreditar. Vem, Abraão, vem cá, deixa eu falar com você uma coisinha. Você vai ser pai de multidões. Vão ter tantos filhos como a areia do mar. Aí Sara ouviu aquilo. Sabe o que significa o nome Isaac, irmãos? Riso. Porque Sara sorriu quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão. Agora, disse quando Abraão tinha um corpo amortecido e Sara era estéril. Por isso Sara riu. Meu marido é velho e eu sou estéril. É claro que isso não será possível. Ela tenta ajudar, irmão, não ajuda, fala para a pessoa que está do seu lado, não ajude Deus. Deus não precisa. Ela falou, vou dar uma ajudinha para Deus, que Deus disse que Abraão seria pai de multidões. Pegou a serva dela, Agar, e mandou Abraão se deitar com ela. Agar teve filho? Teve. Quem? Ismael. Quem é Ismael hoje, irmãos? Aqueles árabes todos contra Israel se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Olha o que Sara provocou. Eu quero, meu filho, venha. Sua boa vontade me constrange. Aí, ó que atitude maravilhosa. Ô irmão, próxima vez que você vê isso, venha você que é adulto, para a gente poder ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Samuelzinho, parabéns. Dá um abraço aqui, querido. Parabéns. Olha o que uma criança nos ensina. Agora, um adulto deveria ensinar as crianças. Mas glória a Deus que Deus usa tudo. Tudo Deus está usando aqui, irmão. Até o Samuelzinho para ensinar você a humildade. Um dia eu vomitei na igreja, a irmã, pastor, eu vou limpar. Eu falei, não, irmã, não, eu vou limpar. Aí limpou tudo. E eu fiquei num constrangimento. Mas depois eu falei, mas Deus usa tudo. Eu conheço uma pastora que foi consagrada pastora só para ajudar os pastores. Ela cuida dos pastores, da água dos pastores, se tem café da manhã, se tem café, se está tudo ok para eles e tudo. É um ministério, irmãos. Tá bom, Samuel, deixa os rapazes limpar tudo depois. Você já fez sua parte, meu filho. Espera aí, Samuel, vamos aplaudir de novo a atitude de Samuel aí, irmãos. Caramba, obrigado, Samuel. Depois dessa eu vou encerrar. Essa atitude de fé maravilhosa, de convicção, de amor, de pureza.
É isso que, irmãos, são esses fatos que moldam a nossa vida e a nossa fé. É fato, é prática. O Evangelho diz servir uns aos outros. Ele está servindo aqui ao pastor e à igreja. Isso é Evangelho. Por isso a Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes. Ele está praticando a palavra de Deus. Ele está praticando a palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia está. Não tem, esqueça tudo que eu falei e fique só com esse hoje. Esse é o exemplo maior de uma atitude bíblica prática, de servir. A Bíblia diz que no reino de Deus, maior é o que serve, é o inverso do que acontece no mundo. Vamos dizer juntos: maior é o que serve. Feche os seus olhos. Nunca questione a lealdade e a fidelidade de Deus para com você. Olha o zelo que Ele tem tido, olha o cuidado. A Bíblia é fato concreto, ela não vai mudar. Ela já foi escrita. É fato, querido. Olha o que Deus está querendo fundamentar e pavimentar no seu coração. Uma fé respaldada nele. É como se Ele dissesse: acredite em mim, porque eu posso fazer todas as coisas que você precisa na sua vida. Olhe para mim, deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu mostrar o meu amor e o meu carinho por você. Deixa eu fazer algo que o homem não pode fazer, que o braço do homem não alcança. Se você tem fé, você confia, você acredita, você tem esperança. E a esperança em Deus, ela não pode ser frustrada. A do homem pode ou não acontecer. A de Deus, ela vai acontecer. Convicção: Deus, isso vai acontecer. Isso vai chegar. Isso vai mudar. Isso vai melhorar. Isso vai passar. É por um tempo. É para eu crescer. É para eu aprender a depender, a não questionar, a não duvidar, a viver milagres. Como é que você vive milagres sem ter necessidade? Eu disse semana passada, Deus não quer te dar vitória nessa batalha. Deus quer te dar vitória nessa guerra. Nessa guerra, não apenas nessa batalha, é na guerra como um todo, irmãos. Eu quero que o Espírito Santo hoje lhe convença de que o Deus que você serve pode todas as coisas. É um Deus que abre e é um Deus que fecha portas. É um Deus que vai adiante de você, é um Deus que está de trás de você, é um Deus que está ao seu lado. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que vai além dos meus limites e dos seus. Um Deus que está acima da minha condição financeira, que está acima dos meus amigos, que está acima do meu emprego, que está acima do meu plano de saúde. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor. Querido, não confie no seu plano de saúde, confie em Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que usa os médicos, o Deus que passa diante de você e abre portas, abre caminhos, dá inteligência aos outros para poder cuidar de maneira cuidadosa de você. Como a mãe amamenta um filho, Deus está amamentando você hoje de manhã de maneira cirúrgica, peculiar, individual e cuidadosa. Ore a Deus, peça para o Espírito Santo gerar essa convicção dentro de você, de que você vai viver maiores coisas, de que os milagres vão acontecer sucessivamente na sua vida, de que esse é o Evangelho prometido pelo Senhor, vida e vida em abundância.
vida e vida em abundância. Que hoje o Espírito Santo nos convença, nos confirme, nos faça acreditar nessa palavra irrefutável, imutável, nos faça acreditar em impossibilidades, do que o dinheiro não pode comprar, que o homem não pode fazer. Esse é Deus, qual nós servimos e amamos.